Um filme que inaugura praticamente o gênero de casa assombrada no século XXI, ao mesmo tempo que experimenta muitas coisas novas. Um fracasso de bilheteria em sua época, porém que virou um cult cheio de curiosidades depois. Estou falando do filme Os 13 Fantasmas, de 2001. E eu sou o Luiz e bem-vindos ao Monstros e Aventuras. E primeiramente, o filme, ele não é um filme original como muita gente pensa. Ele é um remake de um filme dos anos 60, preto e branco, onde você tinha um grupo que era convidado para uma casa mal assombrada para testarem óculos especiais capazes de pegar e ver justamente fantasmas. Então, esse filme, feito uns 40 anos depois, o que acontece? Ele mantém a temática dos óculos, no sentido de que existem sim realmente óculos especiais que permitem você ver fantasmas mesmo você não tendo nenhum poder paranormal, e numa mistura meio de magia e tecnologia. Só que aqui temos uma premissa nova e um pouquinho mais elaborada. Onde aqui nós temos uma mistura de cientista com magos, que é o Dr. Críticos, que ele está caçando fantasmas pelo mundo inteiro com sua equipe, com um objetivo secreto, até que o cara morre durante uma dessas caçadas. Então, quem herda a casa é o seu sobrinho Arthur, que, é claro, vai se mudar quase instantaneamente, mesmo sem saber direito o que é, já que não consegue pagar as contas direito e tem a família inteira para sustentar. Então, vamos para casa que a gente não precisa pagar e ver se a gente consegue uma grana ainda por cima para finalmente sair das dívidas. Porém, temos os espectros justamente que eram caçados pelo tio, que estão dentro da casa, e ao mesmo tempo a casa é feita cheia de mecanismos estranhos, justamente para prender fantasmas e com objetivos obscuros lá dentro. Então, todo o local funciona como um imenso labirinto que vai se modificando de lugar. Então, a coitada da família percebe que entrou numa armadilha gigante e tem que dar um jeito de conseguir escapar lá dentro, desvendando assim os segredos por trás da casa. Sendo que as primeiras curiosidades são de gente envolvida na produção do filme. Em primeiro lugar, o Steve Beck, que foi o diretor. Esse foi um dos últimos trabalhos dele. Inclusive, no finalzinho da carreira dele, ele estava mais dedicado meio pro terror. Tanto que anos antes ele fez O Segredo do Abismo. E logo depois do filme, ele fez O Navio Fantasma. Outro filme justamente de terror, que foi o último filme da carreira dele, né? Carreira que foi feita não apenas fazendo filmes dos mais diversos, ele participou inclusive de filme do Indiana Jones, né? Mas também produzindo clipes. Outra pessoa que tá aqui também é o Mallard, que é o ator que faz o Arthur, e ele é o mesmo que faz o protagonista de Monk, um detetive diferente, um seriado com várias temporadas, que eu adorava assistir, inclusive, né? Onde ele era um detetive cheio de manias, com sérios problemas psicológicos, psiquiátricos, que é super acentuado todos esses problemas depois que a esposa dele morre. Então ele tem uma assistente que na verdade é uma terapeuta que ajuda ele a lidar com todos esses problemas mentais que ele possui, ao mesmo tempo que ele resolve os casos usando a mente genial dele. Então, ao mesmo tempo que ele tem que fazer o trabalho de pegar, investigar as coisas e tudo mais, tem que lidar com uma cacetada de problemas que ele tem, como por exemplo o fato dele ser germofóbico, isto é, ele acredita que vai ser contaminado a qualquer momento. Então, ótimo seriado de dica, e esse mesmo cara pega esse ator que faz o protagonista desse filme. Outro ator interessante é o que faz justamente o psicometrista, um cara que... Psicometria é um nome que se dá dentro do meio de paranormalidade para quem toca em um objeto e é capaz de, com isso, ver o passado e o futuro dele. Coisa que acontece com um coitado, né? Que é super atormentado, que ele quase não pode tocar em qualquer coisa, tipo a vampira dos X-Men, porque ele pega e já tem visões de coisas horríveis que aconteceram no passado ou podem acontecer no futuro com aquilo ou com aquela pessoa. Então, parte da própria jornada, inclusive, dentro do filme, é desse personagem que ele pega e tem que aprender a lidar com os traumas e com os medos dele, já que sempre uma coisa mais ele sempre vai ter visões horríveis das coisas, para conseguir pegar e realmente crescer, deixar de ser alguém guiado pelo medo e conseguir tomar as atitudes dele, o que eu acho uma evolução bem bacana. E o ator que faz ele é o mesmo que faz o Salsicha dos filmes do Scooby-Doo, e ao mesmo tempo, pelo menos dos dois primeiros filmes do Scooby-Doo, porque para quem não sabe tem 4 filmes de live action, e é claro que é mais famoso atualmente por ser o vilão William Afton do filme Five Nights at Freddy's.
Então, olha só esse elenco bacana. E antes de falarmos mais do filme, quero lembrar para vocês que esse ano estamos participando da campanha Ceia na Rua em São Paulo, que inclusive vou deixar o link aqui para vocês na descrição, onde o objetivo é pegar e arrecadar dinheiro para comprar marmitas para que o pessoal em situação de rua no bairro da Barra Funda, aqui em São Paulo, possa pegar e uma parcela deles terem pelo menos acesso a uma comida decente nesse Natal. Então, gente, bora doar, galera. Prosseguindo, então, quando a gente entra nos detalhes da história, é bem interessante porque filme de casa assombrada, normalmente, é aquele modelo onde temos um casalzinho que se muda para uma casa nova, aí então começa a aparecer umas coisas estranhas que parecem problemas da casa, algumas espécies de turbações mentais e ilusões dos personagens, até que finalmente você descobre um segredo fantasmagórico da casa e você tem um fantasma do pessoal lá dentro, e a gente sabe que você não pode simplesmente sumir da casa, especialmente porque normalmente nesse filme de fantasma, quando você tenta sair de lá, normalmente a entidade está tão poderosa que começa a fazer o que ela quiser lá dentro, né? Aqui a coisa é mais diferente, porque toda casa, na verdade, é uma máquina gigantesca. Então temos um aspecto fantástico desse labirinto no qual você tem que tentar fugir, onde várias estruturas misturando roldanas, engrenagens, vidro, metal, encantamentos talhados, tudo junto, que de alguns aspectos parece formar cômodos de uma casa mais exótica, e ao mesmo tempo vai tudo se remodelando, se reestruturando, criando caminhos bizarros onde os fantasmas passam lá dentro, sabe? Então, isso tudo faz com que, além de ter um roteiro com essas características adicionais que dão um sabor bem melhor para uma história de fantasmas, acaba gerando um visual sensacional que sempre gera uma atenção, já que você nunca sabe qual saída está encoberta, qual caminho novo, qual espectro vai aparecer. E como o nome mesmo diz, 13 fantasmas, nós estamos falando sobre espectros diferentes, sobre diferentes entidades, mais precisamente 12 que habitam na casa e um secreto que você só descobre na reviravolta no final. E o que acontece é que em cada um deles tem uma história e um visual próprio. É quase como se cada um deles fosse um fantasma assassino com sua história pessoal que deu características e habilidades próprias para eles, como a sua própria motivação de ódio, vingança, inveja, etc, né? É quase como se cada um fosse um atributo diferente humano pervertido, diga-se de passagem, que levou a se tornar um espectro maligno, fazendo assim com que a gente tenha uma variedade muito grande de visuais e jeitos de atuação de cada um dos fantasmas lá dentro, sabe? Eu acho que a única coisa que se aproxima desse grau de variedade é quando a gente pega dos filmes do Hellraiser, onde a gente tem uma variedade de demônios com um visual bem distinto entre si, ao mesmo tempo que mantém uma identidade visual, né? Só que enquanto Hellraiser a gente tem o cubo como um enigma para ser resolvido, né, capaz de abrir portais, aqui não, o enigma é a própria casa que precisa ser desvendado os seus mistérios para ser conseguido resolver, para se conseguir sair de lá. O que é engraçado, porque acaba combinando também com a ideia daqueles filmes onde você tem que fugir daqueles locais cheios de armadilhas, né? Como o Cubo, o último Escape Room, por exemplo, que saiu, né? Que tem até o Escape Room 2 agora, né? Então, todos esses filmes, né? Que inclusive o pessoal dos Trecheira Violenta gosta de falar de os filmes dos 5 estranhos presos em um lugar, sabe? Então, é bem bacana, só que os 5 estranhos, e realmente acabam sendo 5 mesmos, são uma família, mais uns funcionários do Críticos que estão lá dentro da casa tentando descobrir o que está acontecendo, sabe? Então, acaba sendo bem bacana. Inclusive, como muitos desses filmes, por exemplo, de fugir de algum lugar, acaba sendo um grupo de desconhecidos, com habilidades diferentes, e aqui temos uma família normal, comum, tentando se virar, sabe? Então, tudo isso acaba dando um sabor bem interessante pro filme, uma tensão legal, e ainda por cima, mesmo não sendo feito muito sucesso, como ele depois virou uma coisa cult, existe uma empresa que produz justamente terror de baixo orçamento, que é a Dark Castle, que está em negociação para tentar produzir um seriado dos 13 fantasmas, cuja ideia seria pegar, inspirado no filme, criar uma história antológica de 13 fantasmas pelo mundo, mostrando origens diferentes para cada uma das 13 entidades, sabe? O que eu acho que seria uma história bem bacana,
diga-se de passagem. E eu quero saber de vocês, quais histórias de casa mal assombrada vocês já pegaram e viram aqui embaixo?